Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Sejam bem-vindos, telespectadores da Local TV Canal 25, ao nosso programa de hoje Acontece. E iniciando a semana, como sempre fazemos, comentamos aqui alguns resultados do Campeonato Brasileiro e constatamos que o Cruzeiro de Belo Horizonte continua no topo da tabela de classificação, confirmando já 33 pontos ganhos com a vitória sobre o Santos Futebol Clube por 3-0 no dia de ontem. E também no sábado nós pudemos registrar o empate entre Corinthians e Bahia. Corinthians jogando no Itaquerão perdeu uma grande oportunidade para buscar uma melhora na sua classificação na tabela, apesar do Corinthians estar bem posicionado na tabela de classificação, mas uma vitória contra o Bahia em São Paulo estava realmente no programa dos corintianos. Isto não aconteceu, ocorreu um empate de 1-1, e o vexame, mais uma vez, pela 9ª vez consecutiva. Quer dizer, o time da Sociedade Esportiva Palmeiras não consegue se encontrar em campo, e cada dia com uma formação diferente e sempre improvisando o seu jogo, apesar que no dia de ontem o Palmeiras teve um primeiro tempo muito superior ao time de São Paulo, né? Não conseguiu converter essa vantagem no volume de jogo, não conseguiu converter em gols, este desempenho melhor, mas no primeiro tempo o Palmeiras até surpreendeu, até os 20 minutos, quando o Valdívia ainda estava em campo. Depois da contusão do Valdívia, o time não que piorou, mas deixou de evoluir, deixou de ter jogadas criativas. E no segundo tempo, logo no começo, o São Paulo fez 1-0, numa falha lamentável do goleiro Fábio do Palmeiras, que é um grande goleiro, mas recebendo uma bola rasteira atrasada pelo zagueiro, ele foi dar de primeira, chutando para frente, e a bola saiu espirrada, caiu nos pés do Ganso, que só empurrou para que o Alexandre Pato fizesse 1-0. E o Henrique, de pênalti, após uns 15 minutos, conseguiu empatar o jogo, cobrando muito bem um pênalti. E o jogo foi 1-1 até os 42 minutos do segundo tempo. Quando faltavam pouco mais de 3 minutos para terminar a partida, um cruzamento na área do Palmeiras, o Allan Kardec quase que junto ao pau direito da trave, ele cabeceou até fraco, não foi uma cabeçada violenta, forte, escorou de cabeça a bola, que batendo, o goleiro do Palmeiras conseguiu defendendo, bateu na trave, depois bateu na costa do goleiro Fábio e entrou vagarosamente no gol do Palmeiras, um gol espirrado, um gol assim, azarado, como a gente costuma dizer. Mas o São Paulo venceu por 2-1, avançou muito na tabela também, está bem classificado. E o Palmeiras, com a vitória do Botafogo do Rio de Janeiro à noite sobre o Fluminense, o Palmeiras ingressou agora na região perigosa do rebaixamento. O Palmeiras é um dos 4 clubes do Campeonato Brasileiro
que desesperadamente passa a partir de agora, da 16ª rodada, a lutar contra o rebaixamento. É uma situação delicada para o técnico argentino que veio, tentou montar um time em 60 dias, conseguiu em parte evoluir alguma coisa, mas não convence a torcida que está revoltada. Justamente agora, no final de agosto, quando o clube completa 100 anos de existência e uma série de programações para estas festividades do centenário do Palmeiras, justamente nessa ocasião o clube se encontra numa situação bastante difícil neste cenário do Campeonato Brasileiro de Futebol. Existe tempo de reação? Existe condições. Estamos ainda na metade do campeonato, tem ainda 50% do campeonato, vai até novembro, mas a situação é bastante delicada porque não se espera uma reação assim que possa levar o Palmeiras a uma posição bem mais confortável. A situação é bastante difícil, vamos aguardar os acontecimentos e as providências que a diretoria possa ainda ter tempo de tomar no sentido de amenizar um pouco esta situação delicada em que se encontra o Palmeiras. E após estes comentários sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, do último domingo, nós vamos registrar também o que representou para o estado de Pernambuco, e quero acreditar em grande parte do território nacional também, que representou essa perda do Dr. Eduardo Campos, que sepultado ontem à tarde, o sepultamento teve início, o cortejo até o cemitério começou 4h30 ou 5 horas, e ele foi sepultado às 9 da noite devido ao volume, né, de pessoas, ao enorme número de pernambucanos e nordestinos que vieram também de outras regiões do país para prestar a última homenagem àquele que foi o governador mais bem avaliado da história do Brasil. Saiu com mais de 85% de aprovação no seu segundo mandato e era candidato à presidência da República pelo Partido Socialista Brasileiro, tendo como vice, como companheira de chapa, a ex-senadora Marina Silva. O acidente aéreo em Santos, que tirou a vida de Eduardo Campos e de mais 6 companheiros que o acompanhavam na aeronave, chocou profundamente o país pelas circunstâncias do acidente, e o governador, aos 49 anos de idade, perde a vida, e sentimos o apreço que a população, não apenas a população pernambucana, mas também daquela região do país, mas também todas as lideranças de todas as agremiações partidárias registraram o seu pesar pelo desaparecimento de um homem íntegro e de um homem idealista, né? Íntegro e idealista. Ele teve uma frase que ficou célebre na segunda-feira à noite, dando a sua última entrevista à Rede Globo de televisão. Ele dizia, ao ser alertado pelo repórter que aquele era o momento para suas considerações finais na entrevista, foram mais de 10 minutos de entrevista, ele disse: eu apenas queria dizer a todos que nós não podemos desistir do Brasil. E isso ficou marcante, né? O idealismo e o otimismo dele, a juventude, a forma com que ele conseguia levar a sua mensagem até o eleitorado brasileiro, estava realmente com um percentual nas pesquisas em 3º lugar, mas com a comoção ocorrida com o seu desaparecimento neste acidente aéreo,
a ex-senadora Marina Silva, que agora não apenas foi cogitada para substituir Eduardo Campos como cabeça de chapa na eleição pelo PSB, na eleição presidencial, ela foi confirmada que será realmente ela a candidata. A Folha de São Paulo fez no sábado e no domingo uma pesquisa de âmbito nacional e encontra um perfil assim impressionante, né, do posicionamento hoje do eleitorado. Quer dizer, com a Marina Silva sendo a candidata, o PSB chega a 21% da preferência do eleitorado. O Aécio Neves está estacionado com 20%, praticamente há um empate técnico agora, e a presidente Dilma, 36%. Estava com 38%, caiu 2 pontos, está com 36%, existindo ainda um número de cerca de 18% de indefinidos, indecisos, ainda no eleitorado brasileiro. Mas o cenário muda completamente, né? Um fato como este acontecimento que todos lastimamos muito, fez com que hoje este levantamento de opinião pública no país mostra o eleitorado disposto a forçar a existência de um segundo turno nestas eleições. Agora, mais do que nunca, está confirmada a existência do segundo turno e não sabemos se Aécio Neves ou a própria Marina Silva vai disputar com a presidente Dilma no dia 26 de outubro a preferência do eleitorado brasileiro. Mas pode acontecer nesses próximos 45 dias muitas coisas, né? Muitas articulações poderão gerar vários tipos de posicionamento do eleitorado brasileiro. Nesta terça-feira se inicia o programa gratuito no rádio e na televisão. E a partir daí as propostas, os programas dos candidatos vão receber, sem dúvida, talvez no início nem tanto, mas ao longo do mês de setembro, a população vai conseguir avaliar bem, não é? A postura dos candidatos e as propostas que eles possuem para o futuro do nosso país. Nós agora concluímos a primeira parte do nosso programa de hoje e dentro de alguns instantes após o intervalo, nós voltaremos para o segundo bloco do Acontece de hoje. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Bem, amigos da Local TV, agora neste segundo segmento do nosso programa Acontece de hoje, nós vamos aqui fazer um comentário sobre a situação do abastecimento de água em nossa cidade e as providências que o SAI vem tomando no sentido preventivo, ou seja, nós aqui em Sorocaba, graças a Deus, ainda com o enorme potencial do nosso maior manancial, que é Itupararanga, a represa, que não sofreu com a estiagem assim, uma diminuição violenta do seu volume de água, o abastecimento está sendo pleno em Sorocaba.
algumas regiões com alguns problemas localizados, pontuais, como no caso do Cajuru, da região leste, que já está sendo também equacionado. A represa do Éden sentiu a estiagem de uma forma muito expressiva. Tivemos uma redução no volume de água da represa do Ferraz, no Éden, muito forte. Com essa redução, houve necessidade ali do SAI tomar algumas providências no sentido até de fazer um rodízio. Mas em 80% das edificações, das residências e, afinal, de todos os consumidores que possuem a água tratada ligada em suas residências não sofreram ainda nenhum problema de racionamento. Na região temos muitos problemas com relação à repercussão da estiagem, que fez com que estas represas todas sofressem duramente uma redução do volume de água. São Paulo, então, numa situação bastante complicada, a capital paulista e a região metropolitana da capital também, mas preventivamente o SAI está iniciando agora, o SAI de Sorocaba, está iniciando uma campanha no sentido de apelar ao sorocabano que procure restringir ao máximo o consumo de água, porque a represa do Ipaneminha, ela que chega a ter um razoável volume de água em períodos normais, com chuvas também previstas acontecendo, e agora não essas chuvas, apenas agora esta semana, de uma forma leve, ocorreram, mas não o suficiente para encher novamente esses reservatórios e estas represas. Ipaneminha, por exemplo, chegou a ter apenas, na semana passada, uma lâmina de água. Uma lâmina de 10, 12 centímetros de água ao longo quando é uma represa que tem quase 1 metro, não é? Em períodos normais, ela é uma represa que auxilia muito, né, a adução da água que vem para a estação de tratamento, com todo o manancial que vem de Tupararanga também, e ela supre todas as necessidades. Então, a estação de tratamento com este auxílio de Ipaneminha, que sempre concorreu aí com 15% a 20% para o abastecimento de água de Sorocaba. E agora, a chuva que veio agora neste fim de semana, de uma forma razoável, mas melhorou um pouquinho a situação de Ipaneminha, chegando talvez aí a 18 ou 20 centímetros a lâmina da represa. Mas nós sabemos que setembro, na primavera, e outubro, novembro, apesar de estarmos numa época próxima de chuvas mais intensas, o consumo também é muito mais intenso no verão. Então nós precisamos redirecionar o comportamento do consumidor. Nós todos temos que nos conscientizar de que o precioso líquido que chega até as nossas torneiras, esta água tratada que chega em todos os lares de Sorocaba, é preciso uma cautela, uma prudência muito grande no sentido de consumir a água. Não se pode tolerar, por exemplo, né, que durante 15, 20 minutos ou mais as pessoas fiquem com uma mangueira, um esguicho ali na calçada, empurrando a areia, a terra ou a sujeira, né? Lavando as calçadas, lavando veículos a todo momento, né? 2, 3 vezes por semana lavando carro, usando, por exemplo, a água de forma inadequada. Então é preciso que a gente possa reduzir o consumo mediante uma disciplina no uso da água, para que a gente não
tenha o desconforto mais adiante, daqui 2, 3 meses, com uma redução do fornecimento, ou com rodízio, ou então com o racionamento. Eu acredito que nós não chegaremos, aqui em Sorocaba, não chegaremos a ter esse problema, esse desconforto. Mas, se não houver uma campanha de conscientização e acontecer muito abuso no desperdício de água, nós vamos ter problemas. Então o SAI está numa postura muito correta, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, nessa postura preventiva. Vamos economizar a água, usar apenas o necessário, porque na primavera, no verão, nós vamos ter um consumo muito mais intenso, não é? E se as chuvas não vierem como nós estamos esperando, o problema pode se complicar ainda mais. Então, a gente espera que as chuvas aconteçam de forma como todos esperamos. É uma época normal para chover, setembro, outubro, novembro, e a partir daí as represas novamente vão ter a sua capacidade recuperada, e também a lavoura, a agricultura passa a desenvolver suas atividades com muito êxito, fazendo com que as safras sejam melhores, mais intensas, e os preços dos produtos também com isso se acomodam, não ficam naquela fase de alta nos produtos agrícolas. Então, que venha a chuva abençoada, que possa estar presente nos campos e também nas represas de todo o Brasil, especialmente aqui em São Paulo, onde, tanto na capital como em muitas cidades do interior, a situação é muito preocupante. Nós estamos agora concluindo o segundo bloco do nosso programa e voltaremos após o intervalo para o terceiro e último segmento do programa Acontece de hoje. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Bem, amigos telespectadores, agora vamos concluir o nosso programa Acontece de hoje, comentando aqui a iniciativa da Secretaria Municipal da Habitação em realizar um sorteio público no Estádio Municipal, do SIC, para contemplar mais 2.560 famílias que passam agora a ter o direito à sua moradia própria através de um financiamento de longo prazo, se não me falha a memória, de 20 a 25 anos é o prazo da amortização deste financiamento feito pela Caixa Econômica Federal. E estas 2.560 famílias, então, passam, a partir de agora, a providenciar toda a documentação necessária para a assinatura dos contratos com a Caixa Econômica e teremos, a partir de março do ano de 2015, a transferência dessas famílias para estas moradias construídas no Jardim Carandá, ali na Zona Norte, próximo ao Parque São Bento. Eu estive há 60 dias atrás visitando aquela região e podendo conhecer a dimensão deste conjunto habitacional. Cada residência possui 50 metros quadrados aproximadamente, são 2 quartos, uma sala, uma copa-cozinha e um banheiro, e
todas estas famílias vão poder contar com a sua casa própria, e são imóveis construídos com muito boa qualidade a construção. Eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, de entrar dentro do recinto das construções. Muitas dessas moradias já estão em fase de acabamento, mas elas serão totalmente entregues, o conjunto todo, com 2.560 moradias, a partir de março de 2015. Mas até lá, inclusive, com a previsão de construção de creche, da escola, do posto médico, tudo isso faz parte do projeto daquele conjunto habitacional, até pelo volume de famílias que lá vão residir. São naturalmente mais de 2.500 famílias, teremos ali seguramente cerca de 6 a 7 mil pessoas ali residindo. Então toda uma infraestrutura deverá ser também nesses próximos 6, 7 meses providenciada. A infraestrutura que eu me refiro, pavimentação asfáltica, arborização, iluminação pública, e também estas unidades, tanto na área da educação como da saúde, unidades que são fundamentais, que o serviço público precisa colocar à disposição da comunidade que lá vai residir. Mas é um avanço muito grande, né? Porque nós teremos em 2015 até 2016 mais 3.000 habitações populares já previstas em projetos e em franco desenvolvimento. Esses projetos vão ocorrer na Zona Leste, em Aparecidinha, em outras regiões da cidade também, e com isso vamos diminuir o déficit habitacional, que é muito grande e que existe em Sorocaba. Existem mais de 20.000 famílias que estão inscritas nesses programas, e aos poucos a cidade então vai priorizando, né, essas construções, e também viabilizando o acesso dessas famílias que deixam de pagar aluguel ou deixam de morar em subhabitações, para ter a sua casa própria através desta forma de financiamento a longo prazo. Então, uma notícia positiva, porque efetivamente a cidade está priorizando a construção de casas populares neste atual momento. E a previsão é que nos próximos 2 anos isto continue também. Nós concluímos agora o programa Acontece de hoje e, se Deus permitir, nós estaremos aqui amanhã, neste mesmo horário, contando sempre com a sua audiência. Muito obrigado. Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Local TV, o seu canal, a sua cidade.